Dado o horário, assim, era mais ou menos 11h30 da noite, eles falaram, olha, vamos lá? Vocês estão prontos? Vamos, todo mundo super animado. Aí levaram a gente para uma trilha, uma meia hora de caminhada, até um local, a lua tava, não era uma lua cheia, mas era uma lua crescente, estava bem claro a mata. Tem um local descampado, sem árvores, tinha uma pedra grande lá, deixaram a gente lá, viraram e saíram, esses 3. Deixaram a gente lá e saíram. Eu falei, opa, vem cá, vocês vão deixar a gente aqui sozinho? Aí eles olharam pra mim e falaram, o contato é de vocês, não é nosso. Comecei a imaginar, agora vão botar um cara, né, numa perna de pau, uma roupa prateada, uma máscara, não sei o quê, e depois... De verde. Eu imaginei tráfico de órgãos, porque ali do lado do Paraguai, né? Eu imaginei roubo, eu imaginei... Estavam me cantando, tudo quanto é besteira que você possa imaginar passou pela minha cabeça. Quando eles... E entre vocês não comentavam nada? Olha que os outros eram estudiosos de ufologia, eu não. Sim. Eu era o único que não estava nem aí, né? Não acreditava em nada. Quando eles saíram, nós ficamos lá 10 a 15 minutos. De repente, a gente olhou para o céu e apareceu uma bola de luz do tamanho mais ou menos das 2 luas cheias. Enorme. Desta bola de luz saiu uma bolinha menor e veio vindo na nossa direção. Ela veio baixando, e depois ela veio na nossa direção. Quando eu tentei me mexer, eu não sou corajoso, não. Nem um pouco. Eu tentei correr, mas o meu corpo não mexia. E os outros, qual foi a reação? Todo mundo correndo, se enfiando no meio do mato. Parecia mergulho olímpico, né? O pessoal se jogava no meio do mato correndo. E eram estudiosos, né? E eram estudiosos. Tinha um gaúcho, ele começou a correr olhando para trás. Quando ele olhou para frente, bateu os caras numa árvore. Abriu a testa aqui, mas foi um vexame. Os únicos que não correram fui eu e um paulista chamado José Ricardo. Não corremos porque o corpo não mexia. Essa luzinha veio chegando. Uns 15 metros de distância, ela desceu atrás de uma árvore grande. Houve um flash de luz, como se fosse uma fotografia. E de lá surgiu um homem. E esse homem veio andando na nossa direção. Eu apavorado. Eu falei, pô, chegou minha hora. Eu juro, eu imaginei. Agora que vou matar. Não, já era. Acabou meu último dia na Terra. Eu apavorado e sem conseguir me mexer com aquela paralisia que me deixava mais nervoso ainda. O coração sem ar e aquele ser veio chegando mais perto. Quando ele veio chegando mais perto, tinha essa árvore, tinha um galho. Ele passou a cabeça por baixo do galho e veio na nossa direção. Quando ele veio se aproximando, eu vi que ele era muito alto. Toda a roupa, como se fosse um macacão, todo prateado. Quando ele chegou perto da gente, ele falou assim, saudações, é bom vê-los novamente. Foi aí que começou uma coisa meio esquisita. Aí ele olhou pra mim e me chamou de Lorean, né? E eu falei pra ele, meu nome é Gustavo, mas assim, meu nome é Gustavo. Então, a voz nem saía. E ele deve ter pensado, meu Deus, que imbecil, né? E aquele ser em pé na nossa frente, o nosso corpo tremia, assim. Tinha o quê? Uns 2 metros de altura? Calma, eu vou chegar lá. Nosso corpo tremia e eu não tinha controle de absolutamente nada. O Zé Ricardo também. E ele falou assim, o Zé Ricardo, qual é seu nome? Ele falou, nós não temos nomes, mas vocês podem me chamar de amigo. E o que vocês vieram fazer aqui? Foi aí que foi a primeira chave do negócio. Ele falou assim, não pense que nós somos bonzinhos, mas nós somos. É porque a nossa evolução depende da evolução de vocês. Se nós evoluirmos e vocês não evoluírem, fica uma lacuna. E as lacunas não são permitidas nas leis universais. Palavras dele. Mostrando que uma fonte criadora, que a gente chama de Deus, ela linkou todo mundo, né? Todos somos um. É muito interessante raciocinar isso que ele falou. Foi aí que ele pediu para nós virarmos de costa. Quando nós viramos de costa, eu senti uma picada na minha nuca como se fosse uma mordida de mosquito. O Zé Ricardo, ele sentiu aqui na base da coluna e na mão direita. 2 picadas. Foi aí que ele pediu para nós virarmos de novo. Ele falou, não posso ficar muito tempo próximos a vocês, porque a minha energia vai fazer mal ao corpo físico de vocês. Mas isso é um preparo para um próximo contato. Agradecemos, aí eu pedi assim, eu posso lhe tocar? Porque até então eu não estava acreditando naquilo que estava na minha frente. Ele falou, ele estendeu... Essa fala, ela era mental? Não. Ou ele falava com a boca mesmo? A boca mexia, mas o som saía de uma espécie de um emblema que ele tinha aqui na camisa, era uma coisa meio metalizada. Não era uma voz, não. Sim. Uma coisa bem metalizada, como se fosse inteligência artificial. Foi aí que eu perguntei, eu posso lhe tocar? Primeira coisa que eu fiz, eu toquei na roupa. A roupa era a mesma textura da pele, como se fosse um tecido... Como se fosse uma pele, um tecido dérmico. Como se fosse um tecido celular. Quando eu toquei na mão dele, nessa parte de cima, eu levei um choque, como se fosse um choque de 12 volts. Sabe aquele choquezinho que se dá assim?
uma eletricidade estática, vamos dizer assim. Foi aí que ele virou-se novamente, caminhou, passou novamente por debaixo do galho, houve um novo flash, a bolinha de luz subiu, e aquelas duas luas cheias foram apagando e desapareceram. Quando desapareceram, as pessoas começaram a sair do mato. O que foi que ele falou? O que foi que ele falou? Aí ninguém dormiu aquela noite, né? E aí nós fomos seguindo a trilha, eles já estavam voltando, os três, nos encontramos e passamos a noite inteira para eles explicarem pra gente tudo o que tinha acontecido. Foi aí que eu imaginei, será que eles não botaram nada na água? Será que eles não usaram nenhum tipo de coisa? Você ainda duvidava. Lógico, eu não acreditei naquilo, porque aquilo era muito surreal. Esses três, eles eram do grupo do Trigueirinho. Mas eles não eram... Não, o Trigueirinho não estava. Não, eram 3 pessoas do grupo. 3 pessoas do grupo. Pra mim, aquilo era totalmente surreal. Um garoto da Barra que vivia nas boates e tomando uma cervejinha, de repente tá ali parado no meio do Mato Grosso do Sul, no meio do nada, porque era 3 horas até, sei lá, o hospital mais próximo, e um ser daquele tamanho na minha frente, aquilo era muito surreal. E aquilo, a minha mente não conseguia acreditar naquilo. Eu digo que eu sou pior que o Santo Tomé. Eu vi e não creio. Seguimos com a nossa série. Ninguém deve se desesperar da sua própria salvação. Eu não posso falar com ela. A história de Jorge, São Jorge, Sete Além, é uma palavra que não é mencionada diretamente na Bíblia, mas